Feedback. Essa é uma técnica que tem sido muito falada, várias metodologias para fazer feedback, e pouca gente que sabe mesmo como fazer um feedback. Porque todo mundo já sofreu aí com gestor que não, ou que não dava feedback, essa é uma das maiores dores aí que acho que existem na empresa, nas empresas, ou que dava um feedback que não era construtivo, ou só ressaltava fatores superficiais que não agregavam valor. Esse é o tema que a gente vai abordar hoje, um tema que vai ser super, super útil para todo mundo, não só para gestor, porque feedback se aplica para todo mundo. E até para trazer um pouco o feedback, ele tem a ver com a própria história da humanidade. A história da humanidade só se desenvolve e conseguiu chegar nesse nível porque, de alguma forma, existem mecanismos de feedback que a gente aprende e consegue evoluir, sejam mecanismos através da conversa ou mecanismos mesmo da vida, né? As leis da vida acabam trazendo feedback contínuo e a gente está sempre se desenvolvendo com relação a eles. Eu arrisco dizer até que talvez, se não todos, grande parte dos empreendimentos da humanidade só aconteceram por causa do feedback. Então, esse é o tema que a gente vai falar hoje. Eu sei que é um tema que você também estuda muito. E aí, o que que você tem para trazer para a gente para introduzir sobre esse tema? Legal, legal, Guilherme. Então, cara, eu diria assim para você que hoje o feedback é um dos pontos que eu tenho mais trabalhado nas empresas, nas organizações, né? E principalmente também com líderes, né? Então, assim, a liderança, o feedback tem um papel essencial, né, no papel do líder, né? Ele tem um papel fundamental, tanto no desenvolvimento, né, na questão do líder receber o feedback, e principalmente na questão dele dar o feedback, né? Então, assim, o papel da liderança está muito atrelado à qualidade, né, desse feedback que esse líder dá. Então, a gente tem trabalhado, né, tem feito vários trabalhos em empresas, né, com lideranças, em desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática do feedback, né? Assim, para mim é um tema assim super atual e principalmente necessário, né? Porque a gente ainda vê muitas organizações atuando no que a gente vai falar, né, quando a gente colocar aí um pouquinho, né, no que eu costumo chamar da transição do feedback, né, 2.0 ali para o 3.0, ou seja, no 2.5. A gente vai entender o que, que é isso depois, mais um pouquinho, né, mas muitas empresas ali. Né, e nesse nível, em geral, esse feedback tem muito pouca efetividade. Ele acaba sendo muito pouco efetivo e acaba, sim, gerando problemas para gerar, para impulsionar esse desenvolvimento, essa evolução e essa melhoria contínua das organizações. Então é super legal a gente tá abordando esse tema aí. Boa, essa é uma dor muito grande, né? E acho que para a gente falar de feedback, existem. A gente tem que falar sobre comunicação, que é a base do feedback, né? Claro que aqui a gente vai focar muito no feedback verbal, né? O que Uhum. acontece é que existem basicamente três tipos de comunicação: a comunicação agressiva, a passiva e a assertiva. E aí tem um ponto que é bem relevante, porque como que funciona as três, né? Basicamente, a agressiva, como o nome já diz, né? É aquele feedback da honestidade brutal ali, né? Que até tem algumas empresas que seguem essa metodologia e que ela é um pouco controversa. A gente vai falar um pouco sobre isso. O passivo é aquele que você fala que a pessoa quer ouvir, é o nível de download, né? Que o Otto Scharmer categorizou. Exato. Então, você Uhum. fala que a pessoa quer ouvir, a pessoa fala que você quer ouvir, no final cada um sai do mesmo jeito que entrou na conversa e Não não tem tem feedback absolutamente de nada, verdade, exatamente. né? Uhum. E tem o feedback assertivo, que é quando você de fato embasa o que você está falando e você dá um feedback diretivo falando, olha, quando aconteceu isso, a situação que ocasionou foi essa, e a gente pode tentar adotar uma outra abordagem daqui para frente. E aí, né, enfim, daí tem vários níveis como que isso pode ser abordado, né, como que isso pode ser desenhado entre a pessoa que está dando feedback e a pessoa que está recebendo, que a gente vai falar nos níveis de feedback ali quando a gente abordar. Mas eu acho que um cuidado aqui muito importante é com essa. Existe agora um conceito que foi, acho que começou a popularizar mais com a abordagem, principalmente do Steve Jobs e lá na Apple e com a própria Netflix. A Netflix é uma organização que incorporou muito, né, esse Exato. feedback, essa Uhum. honestidade brutal, né, como o Steve Jobs chamou, e ele era uma pessoa que buscava muito isso. Importante entender que isso não é para todo mundo. E ele pode gerar problemas muito sérios até. Tem muitos traumas que são gerados em função da relação entre o gestor e o funcionário, né? E o colaborador. Se existir esse feedback, essa honestidade brutal ali, eventualmente pode gerar um trauma que pode ser definitivo até na vida da pessoa.
pode deixar marcada a vida da pessoa Exato, dentro daquela exato. organização, pode gerar muito mais pontos negativos do que positivos. Então tem que ter uma sensibilidade também quando você vai dar esse feedback, para não pecar e não exceder também, e ser de uma forma que a outra pessoa consiga absorver de uma forma produtiva, né, Zé? Cara, total, total. E o principal é o que você colocou agora no final, né? Cara, o objetivo do feedback é gerar a evolução, é gerar a melhoria, né? É gerar o melhor resultado, né? E com certeza o radical candor aí, né? Para muita gente, na verdade, vai ter o efeito totalmente contrário, né? O efeito vai ser absolutamente contrário, né? Então, e aí entra os níveis de feedback, né? É, e aí tem os níveis, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu quero operar nesse nível de feedback. Mas não é uma coisa que depende só de você. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Como você falou, você tem que saber se o outro está preparado para isso. Uma coisa é o Steve Jobs dar o feedback dele lá, né? Para um cara, entendeu? Que tem a autoestima lá no teto, né? É um cara que teve uma formação, né, excelente, que tem altos resultados como executivo, como gestor. Cara, legal, pá, vai lá, dá na lata mesmo, é isso aí. Agora, outra coisa é ele chegar com essa abordagem, né, por exemplo, com um cara, né, que está operando lá no nível de consciência expert, por exemplo, né, um cara que é cheio de certezas acerca da sua, da sua habilidade técnica, por exemplo, em algumas questões, mas essas certezas se baseiam muito justamente no fato de ele ter tido muito pouco feedback ao longo da trajetória dele. E aí, de repente, chega um cara dando na lata, né? Chega um cara dizendo, né, exatamente o que acha do que ele faz, cara. É a receita certa para o fracasso, né? Certíssima para o fracasso. Tanto é que por isso que o Steve Jobs tem essa fama de ser um mau caráter, né? Tem gente que cita ele como uma pessoa, enfim, antipática, mau caráter. E se você avaliar até o histórico dele, na própria Apple, né? Várias pessoas técnicas que trabalhavam com ele, principalmente da área, né, de TI ali, os Exato. caras que preferem ver o diabo ao ver ele, né? Do que ver ele. Exatamente, exatamente. Então é complicado. Acho que esse é um ponto também, uma reflexão importante, né? O quanto a gente precisa conhecer as pessoas para dar um feedback, né? Ah, e tem aquelas pessoas, né, que falam, não, mas eu sou sincero mesmo, eu vejo a pessoa ali, eu vi uma coisa errada e eu já falo para a pessoa. Muito cuidado quando você for ter essa abordagem. Muito Sabe quem cuidado, tá do outro muito lado. É cuidado. aquele negócio da briga de trânsito. Você vai com uma briga no trânsito, o cara tá armado lá e você acha que tá por Exato, cima da cara. carne seca, e no final das contas, né, acaba arrumando um problema. Então, prudência, eu acho que ninguém merece ouvir uma coisa que não está preparado. E se você for um gestor, você tem que pensar produtivamente também, né? Como que esse feedback vai agregar para o sistema, para a pessoa individualmente, para criar um contexto melhor, porque senão perde sentido, né? Não, totalmente, totalmente. Né? E aí, quando a gente fala, né, eu costumo dizer assim, quando a gente fala de feedback 1.0, né, eu vou botar aqui, né, é aquele típico, né, é o feedback, né? Né? O feedback 1.0, que é o feedback, é a comunicação agressiva, né? Então, na verdade, e aí é típico, né, quando você está falando justamente do nível vermelho de consciência lá, né? É o típico feedback na qual, cara, eu vou despejar, né? Eu vou descarregar, né, uma determinada informação em cima da pessoa, né? Ela cometeu um equívoco, né? E eu vou despejar essa informação em cima dela de maneira agressiva, né? Então, e de maneira não tolerante, né? Com a prática dela. Então, vamos lá. Esse tende a ser o feedback que as pessoas que operam no nível vermelho estão acostumadas, mas ele é um feedback que, basta ver os sistemas em geral que operam nesse nível, é um feedback que traz pouquíssima evolução, né? Ele traz pouquíssima evolução. Ele traz muito mais de repente, o melhor que ele pode trazer é o início de um processo de conformação, por exemplo, né? E de preparação para uma mudança de nível, para um nível de maior, vamos dizer assim, futura, né? Maior diplomacia, né? Um foco maior em conformismo e tudo mais. Mas ele é um feedback que não agrega diretamente, né, em nada. E ele funciona única e exclusivamente para um contexto no qual realmente a liderança é uma liderança coerciva, né? É uma liderança autocrática, né? Então existe uma relação de poder, né? Que é assim, cara, eu estou dando aquele feedback e a pessoa eventualmente vai
fazer aquilo que está sendo pedido diretamente, né? Aquilo que está sendo descarregado, verbalizado ali diretamente, mas só vai fazer aquilo porque ela não tem outra alternativa, né? Ela é o player de menor poder diante daquela relação, dentro daquela relação. Né? Uhum. Ela só vai fazer por esse motivo, senão ela não faria. Né? O poder de convencimento, de motivação, de engajamento desse feedback é zero, né? Absolutamente zero. Ele é totalmente Base no baseado medo, na né? coerção. Né? É, e no medo, né? De gerar medo nas pessoas, enfim, colocar a situação numa pessoa Medo, de exatamente. impotência, né? Uhum. Bom, aí vem. Vamos explorar então os outros níveis. Quando a gente fala do nível 2.0, do feedback 2.0, ele tem uma característica bem nítida, bem clara dele, né, que é quase se o primeiro, né, ele é muito baseado na comunicação agressiva, né, o segundo tipo ele é justamente baseado também, principalmente, né, no segundo tipo de comunicação, né, no qual o foco muito mais é você falar o que o outro quer ouvir e ouvir o que o outro, né, vamos colocar assim, também ouvir aquilo que você quer ouvir, né, do outro. Então, na verdade, a gente começa, quando a gente fala do nível, uma definição do nível azul de consciência, a gente chama de diplomata, né, de uma maneira geral. E tem tudo a ver. Né? Diplomata por quê? Porque, cara, eu minimizo discordância, eu minimizo conflito, eu quero evitar conflito. Então, em geral, como é que é essa prática nas empresas? Né? O feedback tende a ser um feedback coletivo. Ele é clássico, né? Ele é o feedback coletivo. Então, ao invés de chegar, por exemplo, e conversar com cada pessoa da minha equipe sobre o comportamento de cada um em determinado projeto, em determinada situação, né? O que o líder, né, que opera no nível diplomata, no nível azul, o que ele costuma fazer com a equipe dele? Né? Ele dá um feedback para todo mundo. Né? Então, junta a equipe, reúne o pessoal. Né? Vamos lá. Vamos dar o feedback do projeto aí. E aí ele vai lá e dá um feedback geral. Ele em nenhum momento ele diz quem fez o quê, quem tem que melhorar o quê. Cara, vista a carapuça, se assim desejar, né? Hum. Então, assim, por quê? Porque ele não quer se indispor, né? Ao mesmo tempo ele está querendo passar o recado, passar a mensagem, mas eu não quero me indispor diretamente com ninguém. Então eu coloco em linhas gerais o que tem que ser melhorado, eu coloco de uma maneira muito genérica o que tem, Superficial. o que não foi legal, e acaba que muitas pessoas que tiveram um comportamento não adequado, por exemplo, naquela ocasião, vão sair sem pensando assim, puta, não era comigo. E muitos que, né, tiveram até se comportaram da melhor maneira possível, tiveram um comportamento interessante, né, que a empresa quer reforçar, né, eles vão sair assim, putz, cara, tem que mudar, cara, tomei essa ensaboada, né, ou seja, acaba sendo uma fonte de confusão muitas vezes. Esse feedback que você mencionou, Zé, é o feedback da indireta no Instagram, né? No Facebook e no Instagram. Aquele cara que coloca indireta ali, você não sabe para quem que é. Algumas vezes vai atingir um cara que não tem nada a ver com a história. Exatamente, exatamente. É indireta das redes sociais, né? É. Exatamente, exatamente. Assim, e aí, à medida que a empresa realmente começa a levar a sério, veja que no meio do caminho entre o 2.0 e o 3.0, você tem o 2.5, que a gente chama, né? Que é um feedback do nível expert. Né? E ele é intermediário por quê? Porque, em geral, o nível expert está preocupado em melhorar. Né? Quem opera no nível expert já não tá e replicar ou apenas se conformar com as regras. A pessoa também ela quer ir além das regras, ela quer ter um desempenho melhor no grupo. Né? Ela ainda tem uma ligação muito forte com o grupo, né? Mas ela quer se destacar do grupo. Ela quer ser aquele que tem destaque dentro do grupo. E essa mentalidade expert é a forma de processamento do expert. Então, a gente diz que tem um feedback no meio do caminho entre 2.0 e 3.0, que é o 2.5. Né? Esse feedback, em geral, gente, é muito legal, porque ele começa a ser realmente existir uma preocupação dele ser um feedback individual. Então, existe essa preocupação, só que ele ainda tende, por assim,
né, um cuidado exagerado, né, um grande cuidado, um cuidado exagerado na forma, né, que acaba muitas vezes tangenciando o problema, tá certo? Eu acabo não indo direto, não endereçando diretamente o problema, porque eu estou tomando cuidado muito. Então, eu quero falar, eu quero dar o feedback, porque eu acho importante para a minha equipe, né? Então, eu quero dar o feedback, só que eu não vou ser capaz de chegar na questão principal, né? Nas questões mais relevantes de feedback. E a mesma coisa vale para quem opera no mesmo nível e está recebendo o feedback. Ela também vai estar muito sensível, né? A eventuais, vamos dizer assim, questionamentos daquela, justamente, né? Daquele status de expert dela, certo? Então, ela prefere um feedback que também que amacie, né? Que alise bastante, né? Para falar e para colocar as questões. Então, ele acaba não existindo uma comunicação ainda assertiva. E o que que seria o feedback 3.0, então, Zé? Que daí, enfim, a comunicação de fato começa a ser assertiva nesse nível geral, algo que é mais Exatamente. concreto, mais focado numa melhoria contínua, digamos assim, das pessoas, né? Exatamente. E olha só, olha que interessante. Normalmente a pessoa que começa a operar no laranja, no Activia, é quando efetivamente ela começa a buscar o feedback, ok? É interessante isso. Ela vai buscar, ela vai pedir feedback. Eu quero feedback, né? E aí, gente, aí tudo muda, né? Que a partir do momento que o teu liderado, né? Ou mesmo o teu par, né? Ou o teu amigo, ou né? O teu sócio, ou né? O teu companheiro ou companheira, né? Pede feedback, cara, né? Você já tem um outro nível de abertura, né? A pessoa está preparada, eu quero feedback. Então, aí eu posso ter um nível de assertividade muito maior. É sempre importante, mantendo a questão do cuidado, né? E principalmente o que a gente vê que é importante, né? Dentro da mentalidade, já no feedback 3.0 já começa a aparecer isso, é a ideia o quê? É a ideia de que eu vou colocar, sim, a minha opinião, né? Eu vou ser assertivo naquilo que eu acho assim, olha, realmente, cara, nesse comportamento você não, você falhou, né? Você podia ter, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, você podia ter se comunicado melhor, né? Com o time, você podia ter, né? Sido mais claro, etc, etc, etc. Esse é o meu ponto de vista, ok? Então veja, esse é um ponto fundamental, né? Na hora que eu coloco assim, olha, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha opinião em relação ao que aconteceu ou em relação à maneira como você desempenhou, se comportou nessa situação, cara, isso muda tudo, né? Porque você dá um espaço, né? Você cria um espaço, né? Que ao mesmo tempo a pessoa ela está ouvindo, ela está entendendo, ela pode estar captando aquela informação, mas ela tem um espaço para, se ela quiser, ela questionar algum aspecto desse feedback, né? Então, ela tem um espaço de argumentação. Então, o feedback deixa de ser uma via de mão única, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, você dá o espaço, deixa o espaço, cara, e esse espaço, normalmente, aí estamos falando de comunicação de novo, né? Esse espaço, ele está muito ligado à tua capacidade, né, de expressar opiniões como opiniões, né? Então, assim, de mostrar que, cara, esse é o meu ponto de vista, né? Como é que você enxerga a situação? Né? Então, na hora que eu coloco isso, eu estou abrindo aquele espaço de, né, veja, e não é um espaço de defesa, né, de necessariamente, vou rebater o feedback, não, vou me degradar. Não, não é isso. Mas eu simplesmente estou dando, porque pode ser que a minha própria visão esteja distorcida, Uhum. né? Pode ser que eu não tenha todos os fatos, né? Pode ser que eu não tenha todos os fatos para julgar, né? Então, eu estou dando esse espaço de argumentação. Eu acho que isso é super importante e já caracteriza, né, o feedback 3.0. Você sai de uma posição de verdade absoluta que é muito característica do expert, né? Para uma posição de, Exatamente, olha, é exatamente. uma perspectiva, né? Aí a gente já começa a ir para um. Eu entendo que ele começa a surgir no laranja, mas depende muito da abordagem que você traz, né? Se você traz a abordagem mais integral mesmo ali, aí você entende que às vezes é uma perspectiva só e com certeza ela é incompleta, né? Então, você se abre mesmo para outros pontos de vista, outros fatos que você com certeza não está considerando. Exatamente. E aí você pontuou um ponto que é bem legal e importante, né? Quando o cara está operando no 3.0, em geral, a minha abertura e a minha posição da minha verdade, ela está muito mais ligada à possibilidade de eu não ter todos os fatos, né?
ah, de eventualmente não ter até mesmo, né, parte do não conhecimento técnico envolvido, ou alguma coisa do gênero, né? Eu não ter todos um filtro, por exemplo, né? Cara, não, olha, puta, eu tô vendo dessa maneira por conta da minha história, por conta dos meus valores, né? Não, ainda não, né? Aí eu estou indo, eu já vou chegar no 4.0, né? Que é o feedback que já está com aquela pegada V mesmo, pegada do individualista pluralista, e que já percebe, não, cara, não é só uma questão de fatos, né? É como eu interpreto os fatos. Né? Na verdade, né, não é só questão de eu ter acesso ou não a todos os fatos, é como eu estou lendo os fatos. Né? Isso vai influenciar, né, em como eu vou articular o feedback e como a pessoa vai receber também. Uhum. E aí eu acho que começa a se tornar uma coisa muito mais construtiva e compreensiva também, porque eu vejo que aí a gente começa a trazer outros elementos, elementos emocionais e psicológicos que com certeza afetam as situações, os comportamentos das pessoas Exatamente. Uhum. e que num feedback mais tradicional não são levados em conta, são vistos muitas situações específicas e técnicas e de comportamento naquele momento, mas sem olhar um histórico, sem olhar, enfim, fatores que Contexto, né? motivaram, né, Uhum. e olhar um contexto muito mais amplo da formação do ser mesmo, né, do eu psicológico daquela pessoa ali, como que ela chegou naquele momento, que aí eu imagino que a gente começa a agregar alguns aspectos, não sei se no 4.0 a gente já tem uma visão tão holística assim, talvez depois disso, né? Mas aí começa esse passo de você trazer outros elementos também do para considerar quando você está conversando com a pessoa, né? E vice-versa, entender também que você tem os teus vieses, né? E como que algumas situações te impactaram com base nos vieses que você tem e entender que talvez aquele comportamento pode ser assertivo para alguns momentos, mas para outros nem tanto, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que quando entra o 4.0, né, o nível 4.0, existe, já aparece, já surge aquela preocupação de que, de repente, o outro não tem os mesmos valores que eu, né? Então eu tenho que ter eu tenho que levar isso em conta no meu feedback, né? Então eu tenho que trazer, tá o tempo inteiro guiado para essa questão de, não, eu tenho meus viés, eu tenho meus valores aqui, e a pessoa pode ter o outro, então eu quero tentar deixar a coisa de maneira menos enviesada possível, né? De uma forma geral. E aí o ponto que normalmente que o nível 4.0 traz para feedback é justamente a questão das emoções, né? A questão das emoções passa a ser uma questão relevante para o feedback de uma maneira geral. Enquanto o feedback 3.0 está muito preocupado ainda, de maneira geral, com comportamento e com fatos, com resultados, com comportamento e resultados, o Objetivos, né? feedback 4.0 é exatamente, exatamente, coisas objetivas, né? O feedback 4.0, o individualista pluralista, considerando, não é só o que aconteceu, né? Não é só como você reagiu, né? Ou como você se comportou, mas é principalmente, né, cara, como você se sentiu, né? E de que maneira essas emoções, vamos dizer assim, te informaram, né? E motivaram os teus comportamentos. Né? Eu acho que esse é o ponto mais relevante aí. E aí acho que você começa a entrar num nível que é o que que tem por trás daquela reação, né? O que que tem por trás daquele comportamento? Qual que é o padrão que se manifesta ali? Enfim, qual que é o teu sistema que está por trás daquilo? Aí quando você começa a investigar de fato a capacidade de transformação permanente, eu não diria permanente, mas substancial mesmo, ela é muito maior, né? Se você comparar na escala ali, desde o feedback 1.0 até o 4.0, a capacidade de transformação, ela vai crescendo talvez exponencialmente ali quando chega no 4.0. Claro, a gente falou, né, sobre a mudança no nosso primeiro episódio, é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Mas se você fica nos primeiros níveis de feedback, a grande probabilidade é que a mudança não aconteça. Quando você chega ali no terceiro e no quarto, aí sim você começa a gerar um gatilho de mudança que é mais consistente. No 4.0, eu acho que aí você vai na causa raiz mesmo, para conseguir transformar e impactar de uma forma mais sustentável, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso que você falou é fundamental, porque quando a gente pensa que
é óbvio, né? É lógico que o feedback 1.0 também é capaz de gerar mudança, o 2.0, mas assim, em uma escala muito menor, né? E eu diria assim, com a probabilidade muito menor de Uhum. gerar um verdadeiro engajamento, uma verdadeira mudança, uma probabilidade muito menor, né? Principalmente porque a gente está vendo, né? Quando a gente fala de mudança vertical, né? A mudança que a gente está pensando em uma mudança de patamar, uma mudança em níveis, né? Então, quando a gente fala disso, eu tenho que estar com envolvimento de emoções, eu tenho que estar com envolvimento do todo o meu ser, né? Então, cada vez mais é uma progressão mesmo, né? Quanto maior o nível do feedback, né? 1.0, 2.0 dentro da escala, né? Maior a capacidade de transformação dele, maior a capacidade de promover transformação e promover evolução, né, efetivamente. E aí, quando a gente chama do que a gente chama do 5.0, né, talvez o grande diferencial em relação ao 4.0, talvez seja justamente a capacidade de, cara, esses padrões aí têm que ser levados em conta na hora de dar feedback, né? Ou seja, os padrões dos outros têm que ser levados em conta na hora de dar o feedback. Então, o feedback 5.0 não só incorpora toda uma questão de estar focado na evolução do outro, né? Estar focado na evolução do sistema como um todo, né? E, estar aberto, né? Totalmente conectado com a questão de que ó, é o meu ponto de vista, né? São os meus vieses, eu estar consciente desses vieses, como também super consciente dos vieses e dos padrões de pensamento do outro, e para que eu possa adequar o meu feedback ao outro, para que eu possa otimizar a recepção da mensagem do outro, né? Então a gente, porque às vezes o feedback 4.0 acaba achando que assim, cara, sempre a melhor forma de dar feedback é essa forma 4.0 ainda, né? Eu devo agir assim com todo mundo, mas a questão é, será? Né? E aí entra a mesma questão que a gente viu do Steve Jobs, né? Novamente, né? Voltando lá, né? O Radical Candor lá, né? Então, a gente entra na mesma questão novamente, né? Será que o outro está preparado? Né? Será que é isso que o outro espera em termos de feedback? Então, existe sempre, eu vejo assim, uma possibilidade da gente descer, vamos colocar assim, um pouquinho, né? Na nossa escala de feedback para passar a mensagem da maneira mais efetiva possível, mas calibrar a mensagem de acordo com o canal de recepção, com o padrão de recepção do outro, né, do que ele espera também. Sim, e Eu acho que esse é um ponto fundamental. eu vejo um ponto também, Zé, a mais aí no 5.0, que é esse, para mim, de fato, é um feedback integral, porque aí você incorpora todos esses elementos emocionais, espirituais, psicológicos, profissionais, e você coloca tudo isso na conta para de fato ter uma conversa. Então, com certeza é um feedback que vai ser mais longo, né? Não vai ser uma sessão de feedback, provavelmente você vai precisar de Exatamente. mais Uhum. conversas para aprofundar. Mas aí sim, ele vai ser muito mais sustentável, vai gerar um impacto muito maior e vai, de fato, trazer uma mudança mais significativa, né? É claro que não é uma coisa simples, não é todo mundo também que está aberto a esse tipo de feedbacks, não é com qualquer pessoa que você vai falar sobre o histórico de vida dela, sobre toda a questão, sei lá, visão de mundo, espiritual e tudo mais. Mas para Exato. algumas pessoas, né, elas vão ter abertura e normalmente são pessoas que já estão numa segunda camada ali de nível de consciência que aí você pode debater e trazer isso, e com certeza a pessoa vai apreciar muito quando você for falar nesse nível de profundidade com ela, porque é exatamente isso que ela busca, né? Essa quebra de paradigmas e de modelos comportamentais ali que estão, às vezes, perdurando tal, e que ela precisa mudar e transcender, né? Isso aqui precisa também de um esforço Exatamente. maior para isso, né? Exatamente. E aí tem um ponto que eu acho que é legal de mencionar, né? Hoje as pessoas falam muito no tal do feed forward, né? Pô, Do feed forward. E aí, e nessa escala, nessa nossa escala do feedback aqui, né? Onde é que está o feed forward? Eu diria o seguinte: o feed forward pode ser incorporado em qualquer nível, mas ele vai ser incorporado naturalmente a partir do nível 3.0, né? uhum, Não tem como eu não eu não olhar para frente, né? Não tem como eu não estar preocupado com o desenvolvimento, com a performance futura, né? Então, assim, a gente, na verdade, eu vejo que o, né, existem dois motivos, né, pelos quais o feed forward acaba se popularizando o termo, né?
existe uma certa característica do 4.0, uma certa característica do verde, do individualista pluralista, meio distorcido, né? Ou seja, cara, eu não vou tocar no ponto tá ruim. Vamos falar como é que pode ficar bom? Sabe, coisa, né? Então, assim, não vamos tocar, não vamos direto tocar na ferida, tocar no ponto, né? E aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você começa a aparecer e a lidar com a situação de um ponto de vista de liderança positiva ou de psicologia única e exclusivamente positiva, né? Ou seja, não, cara, não tem lacuna, não. Né? Vamos trazer os pontos fortes, vamos fortalecer os pontos fortes. Né? Eu acho que essa tende a ser vamos dizer, um caminho meio que natural para o líder, por exemplo, que era, né, no nível verde, o individualista pluralista, ele acaba tentando potencializar mais os pontos fortes e tal. As lacunas estão ali, né? As lacunas estão ali e as lacunas eventualmente podem ser grandes bloqueios do desenvolvimento dessa pessoa, da vida dessa pessoa, né? Eu acho que aí é quando você falou do feedback efetivamente integral, né? Então, assim, eu tenho que sim estar preocupado em pontuar também, né, a questão que não está legal, né? Não é só sinalizar assim, a gente está indo para lá, né? É lá que a gente deve chegar em termos desse comportamento, né? E não mencionar, né, questões relacionadas ao comportamento atual, porque a gente tem que entender, tá, o que esse comportamento me evita, me impede de ter, né? O que esse comportamento me impede de ter? Né? O que esse meu comportamento me impede de conseguir, me impede de gerar de resultado? Eu acho que isso é fundamental, né, dentro de uma abordagem efetivamente integral. E aí Sim. o 5.0 tem uma pegada mais forte nessa questão. Até porque senão não tem desenvolvimento, né? Eu acho que tem um ponto, eu gosto muito da frase do Exatamente. Jung, que ele fala, o objetivo do ser não é ser gentil e ser querido por todos, é ser completo. Eu gosto muito dessa frase porque é exatamente isso. Tá. Às vezes Tá. você não Uhum, vai ser a uhum, pessoa que vai ser amada por todo mundo, mas você vai ser a pessoa que vai provocar mais evolução para aquela pessoa que talvez naquele momento ela não goste muito. Porque, né, de alguma forma, eu uhum. acho que o feedback, muita gente tem algum tipo de rejeição ao feedback, pela forma como ele é conduzido normalmente, né? Mas depois de um tempo, às vezes aquela pessoa vai ser grata por uma coisa que você falou que gerou Exatamente. uma transformação e que fez ela evoluir de alguma forma, né? E trouxe uma visão para um termo que a gente usou muito, né, em outros episódios, os blind spots, né? A Os gente blind tem spots, exatamente. nossas Iluminou o blind perspectivas spot. limitadas. Uhum. É, as nossas perspectivas são limitadas, então ter uma pessoa olhando para isso ajuda muito, né? Eu queria só trazer, Zé, mais dois. A gente mencionou do Radical Candor, né? Que é um deles. Um cuidado do Radical Candor é que as pessoas interpretam ele de uma forma muito literal, talvez, que é, não, é Literal. um feedback Uhum. radical, não sei o quê. Não, o Uhum. Radical Candor ele fala também quando a gente se importa pessoalmente também com a pessoa, mas a gente Exatamente. fala o que precisa ser dito. Então, acho que ele entra aí no nível 3.0, deixando claro que existe um nível de franqueza que deve ser adotado ali no feedback, Uhum. considerando que a pessoa está apta a receber. E um outro que eu queria trazer também é o feedback 360, né? Que é quando várias pessoas, enfim, usado em casos muito específicos, né? Quando a gente coleta informações de várias pessoas e aí faz o feedback com múltiplas perspectivas e tal para aquela pessoa. Então também exige uma preparação, não é todo mundo que está apto e tem um cuidado muito grande, porque você, como está envolvendo muitas pessoas, se for uma situação de crise, eu já vi isso acontecer, gera um movimento de grupo contra aquela pessoa que depois Uhum. fica insustentável. E ao invés de ser positivo para a pessoa, é muito mais negativo. Então tem que tomar esse cuidado com o feedback 360, mas normalmente ele é positivo porque você traz múltiplas perspectivas e vai descobrir ali vários pontos cegos que não estão sendo trazidos, né? Mas veja, o feedback 360 eu considero um feedback que se encaixa no 5.0. Sim. Ou seja, né, a gente precisa ter que subir da escadinha. Né? Então, quando a gente fala da Bridgewater, por exemplo, que tem feedback 360, que tem o histórico de feedback das pessoas do aplicativo da empresa, né? Disponível para todos. Né? Quero ver o Ray Dalio aqui, quero ver qual foram os últimos feedbacks dele. Então, eu consigo ver no aplicativo da empresa. Cara, isso é um longo caminho até chegar lá, um longo caminho de maturidade É. até chegar Com lá. certeza Né? gera ruído até Não dá para hoje. queimar etapas. Né? Sim, exato.
Bom, Zé, acho que a gente conseguiu explorar bem o tema, é um tema bem profundo, né? E eu acho que o ponto, Com a mensagem certeza. principal é o quão importante é o feedback para o desenvolvimento da pessoa. E essa é uma metodologia muito importante para o líder que quer transformar mesmo, transformar as áreas, transformar as pessoas e gerar um impacto positivo que, enfim, e uma herança positiva aí na vida das pessoas. A gente vai explorar mais o tema não do feedback, mas da evolução mesmo, pessoal, que é talvez uma das nossas grandes temáticas aqui do Flex Flow, e comentar temas contemporâneos também nas nossas próximas conversas, então estejam conectados aí que a gente tá desenhando coisas legais para vocês. Isso aí, gente. Até a próxima aí. Um Um abraço, tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.